Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Então eu vou repetir. Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. O que é isso? Bom, este é o princípio número 6, o princípio básico de economia número 6, mais um daqueles que buscam ou tentam explicar como as pessoas interagem. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal de Economia Básica e para isso eu estou utilizando o livro do Gregory Mankiw, Introdução à Economia, que é um importante livro e bastante utilizado nas faculdades de economia, principalmente nas disciplinas introdutórias da Introdução à Economia. E nesse livro ele traz a perspectiva dele e no capítulo 1 nós temos 10 princípios de economia. Eu já gravei vídeos aqui no canal sobre todos eles, na verdade, mas estou regravando agora porque eu acho tão importante esses princípios que é bom que isso esteja bem vivo na mente, sabe? E esse autor, ele divide os princípios em 3 grandes grupos. São 10 princípios, então ele divide em 3 grandes grupos. Os primeiros 4 princípios, ele coloca como aqueles princípios que buscam explicar como as pessoas tomam decisões. Os princípios 5, 6 e 7, os próximos 3, são princípios que buscam explicar como as pessoas interagem. E o princípio 8, 9 e 10 tentam explicar como a economia funciona. Então, alguns princípios para explicar como as pessoas tomam decisões, princípios como as pessoas interagem e princípios de como a economia funciona. E no vídeo de hoje, princípio número 6, que faz parte daquele grupo de princípios que tentam explicar como as pessoas interagem, então um foco mais social. O princípio 5 que eu tratei no vídeo passado, eu comentei sobre o comércio pode ser bom para todos. E eu apresentei lá o que esse autor traz, por que o comércio pode ser bom para todos. No vídeo de hoje, então, o princípio 6, os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Primeiro, vamos ver uma definição que ele já traz logo de início, aqui que é o seguinte: o que é uma economia de mercado? Uma economia que aloca recursos por meio das decisões descentralizadas de muitas empresas e famílias quando estas interagem no mercado de bens e serviços. Então, o que é economia de mercado para esse autor? Basicamente, é quando ocorrem decisões descentralizadas, que é o contrário de decisões centralizadas. Se você tem uma economia planificada em que o Estado controla, na sua maior parte, a economia, então são decisões centralizadas do que produzir, do que vender, enfim. Neste caso, ele está dizendo que uma economia de mercado é o contrário disso, são decisões descentralizadas que estão nas mãos de quem? Das empresas e das famílias, e que elas interagem nos mercados de bens, ou no mercado, nos mercados de bens e serviços. Isso é uma economia de mercado. Bom, ele começa o texto, e ele é um pouco longo, e eu quero gravar ele todo aqui para o vídeo de hoje, dizendo o seguinte: o colapso do comunismo na União Soviética e no leste europeu na década de 1980 pode ser a mudança mais importante que aconteceu no mundo nos últimos 50 anos. Os países comunistas operavam com base na premissa de que as autoridades do governo estavam na melhor posição para alocar os recursos escassos da economia, aquilo que eu falei de economia planificada. Os planejadores centrais, diferente de planejamento descentralizado, decidiam que bens e serviços produzir, quanto produzir e de cada um deles, e quem os consumiria e quem os produziria e consumiria. Então veja que numa economia planificada o controlador ou planejador simplesmente decide tudo sobre o mercado. A teoria por detrás do planejamento central era de que apenas o governo poderia organizar a atividade econômica de maneira que promovesse o bem-estar econômico de todo o país. Esse é o pensamento desta ideologia comunismo, o comunismo. A maioria dos países que tiveram economias de planejamento central abandonou esse sistema e está tentando desenvolver economias de mercado. Em uma economia de mercado, as decisões do planejador central são substituídas pelas decisões de milhões de empresas e famílias. As empresas decidem quem contratar e o que produzir, por exemplo. As famílias decidem em que empresas trabalhar e o que comprar com seus rendimentos. Essas empresas e famílias interagem no mercado em que os preços e o interesse próprio guiam suas decisões. À primeira vista, o sucesso das economias de mercado é enigmático, ou seja, aparentemente há um enigma aqui, Em uma economia de mercado, ninguém cuida do bem-estar econômico de toda a sociedade, teoricamente. Os mercados livres contêm muitos compradores e vendedores de diversos bens e serviços e todos estão interessados, antes de tudo, no seu próprio bem-estar. Ainda assim, apesar da tomada descentralizada de decisões e de tomadores de decisões movidos pelo interesse particular, as economias de mercado têm se mostrado muito bem-sucedidas na organização da atividade econômica para promover o bem-estar econômico geral, porque é o que tem ocorrido mesmo, Em economias de mercado, mesmo que aqueles indivíduos envolvidos
tanto empresas como famílias envolvidas nesta economia de mercado que estão apenas cuidando do seu próprio interesse, no fundo, nesta organização total como sociedade, acaba que se chega a um bem-estar econômico geral, melhor do que se fosse numa economia centralizada, planejamento central. O economista Adam Smith, em seu livro A Riqueza das Nações, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, publicado em 1776, esse é um livro clássico da economia, né? Adam Smith é considerado o pai da economia, fez a mais famosa observação de toda a economia, abre aspas, as famílias e empresas, ao interagirem em mercados, atuam como se fossem, veja bem a palavra que está sendo utilizada aqui, como se fossem, não é que seja, é como se fossem, uma simples interpretação textual feita aqui, tá bom? É como se fossem, é algo comparativo, não que seja, porque estou falando isso, estou dando essa ênfase, porque quando eu estava na faculdade de economia, eu tinha um professor de introdução à economia, que é de esquerda, cara, a única coisa que ele mais sabia bater era isso, aonde que está essa mão invisível? Como se fosse. É um texto. Tá. Ao interagirem em mercados, atuam como se fossem guiadas por uma mão invisível, que as leva a resultados de mercado desejáveis. A mão invisível não existe, ela não existe. Ele apenas está trazendo um exemplo para tentar clarear o fenômeno econômico que acontece desse modo. Um de nossos objetivos neste livro é entender como essa mão invisível, suposta mão invisível, faz a sua mágica. Ao estudar economia, você aprenderá que os preços são um instrumento com que a, abre aspas, mão invisível conduz a atividade econômica. Então, o preço é o que faz com que isso tudo ocorra na economia, né? Em qualquer mercado, isso não acontece numa economia centralizada. Em qualquer mercado, o comprador observa o preço ao determinar a demanda e o vendedor analisa o preço ao decidir a oferta. Então, vou repetir, em qualquer mercado, o comprador, que é a demanda, observa o preço ao determinar a demanda e o vendedor analisa o preço ao decidir a oferta. Como resultado dessas decisões, os preços de mercado refletem não só o valor de um bem para a sociedade, mas também o custo de sua manufatura. A visão de Adam Smith era de que os preços se ajustam para direcionar a oferta e a demanda, de modo a alcançar o resultado que, em muitos casos, maximizam o bem-estar da sociedade como um todo. E agora tem um último parágrafo aqui, vamos ver o que ele tem a nos dizer. A visão de Smith apresenta um importante corolário. Quando o governo, uma importante ideia, né? Um importante sentido. Quando o governo impede que os preços se ajustem de forma natural à oferta e à demanda, impede que a, abre aspas, mão invisível, fecha aspas, coordene as decisões de famílias e empresas que compõem a economia. O que ele está dizendo é que quando o governo impede que esses preços se ajustem naturalmente, então o mercado não consegue se ajustar. É isso que ele está dizendo aqui. O interesse das famílias, dos indivíduos e das empresas, eles não se alocam, não se acomodam, né? Esse corolário explica por que os impostos têm um efeito adverso sobre a alocação de recursos. Na verdade, aqui a gente entende por que o imposto na economia é tratado como peso morto, nesse sentido que ele realmente interfere, né? Negativamente, na maior parte dos casos. Sobre a alocação de recursos. Eles distorcem os preços, os impostos fazem isso. E com isso as decisões das empresas e famílias também ficam distorcidas. Explica também o mal ainda maior que pode ser causado por políticas de controle direto dos preços, como a de controle dos aluguéis. E explica também o fracasso de por que sistemas econômicos como o comunismo não deu certo. Nos países comunistas, os preços não eram determinados pelo mercado. O preço, lembrando aqui, ele é a base de uma economia de mercado. Nos países comunistas, os preços não eram determinados no mercado, mas ditados pelos planejadores centrais. Os planejadores não tinham as informações, veja bem que coisa interessantíssima aqui agora sobre por que, uma vez que o Estado controlou ou controla no comunismo os preços, por que não dá certo? Veja bem. Os planejadores não tinham as informações necessárias sobre o gasto dos consumidores, por exemplo. Então, essas informações de quanto que os consumidores gastavam, eles não tinham acesso a isso. Então, não tinham as informações necessárias sobre o gasto dos consumidores e o custo dos produtos, que em uma economia de mercado são refletidas no preço. Então, só existe o preço, ele só está ali porque alguma coisa está compondo aquele preço. E o que compõe aquele preço? Custo, gasto dos consumidores, enfim, uma série de elementos. Os planejadores centrais falharam porque tentaram conduzir a economia
com uma, abre aspas, mão amarrada nas costas, a mão invisível do mercado. Aqui ele traz então essa última analogia, dizendo que no caso de planejador central, por exemplo, num sistema econômico como o comunismo, o que acontece ali é que a mão invisível de fato não existe. O que existe, se existisse essa mão invisível, ela estaria amarrada nas costas. Então é isso que ele está tentando nos dizer aqui. Bom, então o vídeo de hoje foi isso, o princípio número 6 de economia, que diz o seguinte: os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Fico por aqui, dá uma olhada no vídeo anterior que eu gravei sobre o comércio pode ser bom para todos, que foi o princípio número 5. No próximo vídeo quero continuar e tratar sobre o princípio número 7. Às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Veja bem, às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Valeu, até semana que vem.